A paz, irmãos. Bem desejar a todos vocês, irmão, uma ótima sexta-feira, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu meditando na palavra hoje, foi 1 Coríntios, versículo 6, aonde diz assim: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questões contra outros, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terreno, constitui um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante o incrédulo? Ou só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmão, vocês vão ver que Paulo está falando para a igreja, ele está falando para cada um de nós. Vocês estão levando questões que a igreja, uma pessoa sensata, uma pessoa cheia do Espírito Santo possa resolver, mas de vez de vocês sentarem e conversarem entre si e resolver essa questão, vocês estão levando tudo aquilo dali para o mundo, falando mal do irmão, blasfemando contra o irmão, sem dar opção para ele se defender. E os injustos, as pessoas que não conhecem o caminhar com Deus, não têm intimidade, não têm o discernimento, acabam fazendo injustiça e julgando aquela pessoa. E vocês vão ver que em Gálatas 5, versículo 13, diz assim, versículo 13 em diante diz assim: a liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então ele está falando, irmãos, todo mundo tem liberdade de falar o que quer, mas não dê espaço à carne, não dê espaço à ira, não dê espaço às coisas que vêm do coração, porque é maligno. E continuando na palavra, olha bem, falando bem assim no versículo 16: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então ele está falando, se tu tem sabedoria, se tu tem entendimento, tu vai ver que tu não vai entrar em contenda. Toda contenda que vem contra ti, contra o teu irmão, tu vai te calar, tu vai parar, tu vai pensar, tu vai te colocar no lugar do outro e vai tentar resolver aquilo dali com que? Com sabedoria do Espírito Santo, com sabedoria que vem de Deus, com sabedoria que vem do reino. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então tu não está mais sobre a lei, porque quando tu tem o Espírito, tu já é acostumado a andar na lei, tu já sabe que discernir o bem e o mal, o que é certo e o que é errado.
tu sabe te colocar no lugar do outro, ter humildade, reconhecer se a outra pessoa está certa, se a outra pessoa está errado, o que está acontecendo com aquela vida daquela pessoa antes de querer defamar aquela pessoa. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Então já está declarando que as obras da carne é isso. Então quando nós não estamos andando no Espírito, não temos o discernimento, acaba fazendo obra da carne, defamando o irmão, falando mal do irmão e não dando chance para ele se defender, não querendo ouvir ele, não querendo dar liberdade para ele, só o que vem do coração, que é a maldade. Tudo isso que eu falei é tudo que vem do coração. Por isso que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite, pedir sabedoria do reino, sabedoria do céu, para nós podermos interpretar e entender a situação que nós estamos passando. E vocês vão ver que ainda continuando no versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, vocês vão ver que vocês olhar os vídeos anteriores, eu falo para te andar na verdade. Porque quando tu começa a meditar na palavra, tu começa a querer andar na verdade do reino, tu acaba saindo fora da contenda, da intriga, da mentira. Tu acaba não dando espaço ao coração, espaço à carne falar. E tu começa a ter discernimento das coisas. E muitas vezes tu quer ganhar o teu filho, quer ganhar a tua mulher, quer ganhar a tua vida financeira, quer ter vitórias nessas áreas e ver as pessoas sendo abençoadas. E muitas vezes não consegue porque tu deixa o coração falar, tu deixa a carne falar. Mas quando tu te coloca para buscar sabedoria e entender que cada um de nós temos que se negar a si mesmo, e se encher de sabedoria que vem do reino, se encher da presença de Deus, aí nós comecemos a questionar várias coisas que nós mesmos fazendo errado. Aí quando alguém tentar se levantar, ou alguma coisa se levantar, nós vamos saber discernir o que é de Deus, o que não é, o que é certo e o que é errado. Nós vamos saber dar nossa opinião sem levar para pessoas injustas, pessoas que não têm sabedoria para guiar a tua vida ou dizer se aquela situação está sendo certa ou errada. Entenderam, irmãos? Então eu falo, irmão, para nós buscar sempre o reino. Sempre quando tu quer alguma coisa, ande na verdade. Se tu andar na verdade, se tu andar com sabedoria, tu vai ver que as coisas vão vir e tu não vai ser atacado. Tu não vai levar nada pro coração, porque tu tá andando no Espírito, tá andando na sabedoria, tu tá andando na humildade com Deus. Irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Eu peço para quem gostou aí do nosso canal no YouTube, que dê um like, que curte a nossa página, que segue a nossa página, que todo dia eu vou estar entregando uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de humildade, uma mensagem de carinho.